Olá! Falar sobre psicanálise é o que me empolga, é o que me motiva a sempre voltar com as lives, mesmo que seja num lugar novo, num ambiente novo, mas com pessoas que sempre me deixam ainda mais entusiasmada para falar sobre esse assunto que eu tanto amo. Qual? Óbvio que é psicanálise, mas hoje, aqui no Academia Fãs da Psicanálise, nós vamos receber alguém que é muito especial. Primeiramente, porque é uma grande psicanalista, especialista em criança e adolescente, é verdade, mas que também atende todas as vertentes e é professora do curso de formação em psicanálise do Fãs da Psicanálise. Então, eu tenho muita honra, muito amor, muito carinho pela professora Shirley Araújo. Estou só aguardando um minutinho, que ela me pediu alguns minutinhos para estar aqui com a gente. Mas sobre o que é essa live, hein? Bom, hoje nós vamos falar sobre aquilo que nós não aprendemos nos livros. Gente, como assim? O que será que a gente não aprende nos livros, mas que pode ser falado? Sabe que quando eu iniciei na psicanálise, muitas questões rondavam a minha cabeça. Por exemplo, eu falava: "E agora? Será que está na hora mesmo de eu começar a atender?" Sabe, eu já tinha passado por supervisão, já tinha feito todas as minhas horas de análise e continuava fazendo, e tinha aquela motivação de atender pessoas, de fazer mesmo, de transformar a vida delas, como a psicanálise de fato transformou a minha vida. Mas vai muito além disso, porque eu falo sempre isso para minhas alunas, deve ter várias delas aqui, pode até escrever no comentário. Eu sempre falo assim: quem faz o consultório é você. E a pessoa que não estuda, que não passa por análise, como que ela vai sustentar um consultório, não é? Porque tanto a gente aprende de teoria, tanto que a gente aprende sobre o que é a prática, mas e na hora de atender mesmo sozinho? E aí eu falei, estava conversando até com a professora Shirley, essa semana a gente conversa sempre, a gente troca vários insights até sobre atendimento, a gente até brinca que uma dá supervisão para a outra muitas vezes, até supervisão sobre a própria vida, né. Muitas vezes a gente fala: "Nossa, parece uma sessão isso aqui, sorte que aqui eu posso dar meu palpite". Então, a gente estava conversando e eu falei para ela: "Poxa, por que que a gente não leva esses assuntos de fato para uma live?" Porque sempre me perguntam: "Natália, eu posso receber presente de paciente?" Natália, quando um paciente chega presencialmente, eu posso abraçá-lo, perguntar como ele está, ou eu tenho que ficar na minha, quietinha? Já chegaram a me perguntar como que é o atendimento online. Bom, eu atendo online há muitos anos e eu vou falar sobre isso agora com a professora Shirley. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Não, a professora tem que pedir para participar, né? Isso. Tem gente que está me assistindo por outros canais, então eu peço para que venham assistir no Instagram, no @Academia Fãs da Psicanálise, para conseguir ver tudo. Bem-vinda, professora, bem-vinda, minha amiga querida. Olá, minha querida, boa noite. Boa noite, que bom esse encontro agora, Coisa boa. né, aqui na academia, onde você já Sim. não é nem mais visita, já é da casa. Obrigada por isso, para mim é uma honra. Para nós Boa que é noite poder. para todo mundo que está com a gente aqui, né? Uhum. Sejam todos bem-vindos. 2 minutinhos só que eu precisei entrar
Depois, isso é o tipo de coisa que a gente realmente aprende na prática, que é a gente não é dono do nosso tempo. Primeira coisa de Hum, cara, hein, doutora? Estava em atendimento pois é, né? presencial, não, estava em atendimento online. Hoje estava atendimento online, Até mas que bom que a gente agora. conseguiu se encontrar. Até É. agora, É, agora. E eu você já falou, você ia despedi o precisar paciente de uns dizendo isso. Gente, minutinhos, eu disse para ele, eu tenho que ir porque eu vou entrar numa live agora. Dá licença. já chamou para a live também. Boa Né? noite, viu? Para quem está escrevendo aqui nos comentários, boa noite, boa noite, boa noite. Que bom estar aqui. Vamos fazer desse ambiente um novo ambiente para as lives, para receber mesmo quem gosta de falar sobre psicanálise. Sim, Mas eu acho que a gente vai um pouco além disso, porque gostar de falar sobre psicanálise fica algo muito fechado, né? A gente gosta mesmo de falar sobre vida, sim, sim. né? Funciona mais, né? Porque quando a gente fala de psicanálise, a gente fica muito o nicho fechado No e a gente sabe que a quadradinho, né? gente tem as áreas ali irmãs, correlatas, que quando a gente dá sorte, a gente encontra colegas de muita competência, mas que são da psiquiatria e da psicologia também, né? Sim, sim. Até de outras áreas de abordagem, mas que tem um diálogo bem bacana, bem respeitoso. E isso faz todo mundo crescer, né? É verdade. Compartilhar, eu falo que é conhecimento. Conhecimento por conhecimento é ler esse monte de livro, não é? Ver séries, ver filmes, até assistir lives como a nossa. Mas conhecimento por conhecimento, por que ele serve se ele não é compartilhado? Não tem sabedoria nenhuma nisso. O conhecimento, quando a gente coloca ele à disposição de outras pessoas, que é aí que realmente se vê a verdadeira sabedoria daquilo que a gente aprende, Sim, né, Shirley? Concorda? sim. A gente vai. E o conhecimento, quando ele é adquirido, se ele não é partilhado, a gente termina perdendo também, né, doutora? Na verdade, de tantos cursos, tem gente que vai entra meio que numa compulsão de eu não estou pronto ainda, aí vai cursando, consumindo, mas fica só no modo passivo, né, só na aquisição, e se não põe em prática, termina caindo em desuso. Aí a gente esquece, né? Aí a gente fica com aquela sensação de, cara, eu vi isso em algum lugar, mas não sabe o que fazer exatamente, porque não se põe ativo na prática, né? Não coloca à disposição do outro. É o tal de se permitir, talvez, se permitir ser psicanalista, se permitir essa escuta, né, esse enfrentamento. Sabe que a senhora dizendo agora me lembra uma coisa. Gente, o sorriso dela é porque ela sempre puxa minha orelha de chamar de senhora, viu? Mas eu já Não disse tem pra ela, jeito. é Eu falo, não é involuntário. Ela senhora, é tem, você. Não é não tem senhora. jeito, Não, é irremediável isso, não eu já tem. filtrei, Eu tento viu? você. Já Eu já acostumou, né? filtrei. Tá bom, graças a Já, Deus. Fica melhor assim. senhora, para mim, já é um apelido. É carinhoso, não tem mais aquele peso. Senhora, Mas é com eu carinho, sei. é só o respeito. É, e tem muito essa coisa do, quando fala do se fazer ou se permitir, né? Viver, fazer psicanálise e ser psicanalista. Eu lembro com muito cuidado, Uhum. mas com, com uma certa preocupação, sabe? Porque tem muita gente que faz o curso inteiro e que está pronto e que não se autoriza. E aí, por isso que a gente disse, você precisa tratar isso na análise pessoal. Porque quando chega em épocas de prática do estágio, né, seja pela academia, por outra instituição, fica na insegurança. E quando muitas vezes durante o curso era aluno de destaque, assim, fazia aula, contribuía para a aula, ficava mais rica para todo mundo quando na presença dessa pessoa, e na hora de praticar ficava, não, mas eu não vou saber, e eu tô nervoso, e o que é que eu faço, e ainda não tô pronto, e sabe, precisa É. se autorizar, né? Sim, Precisa se vai autorizar. além das sessões de análise propriamente, das análises didáticas. Isso precisa estar sempre em debate, porque quantas vezes também, viu, Chile, eu peguei casos, principalmente no início até hoje, que a gente fala assim, não, eu preciso levar isso a ser discutido numa supervisão, preciso ler mais sobre esse caso, ou eu não, nesse momento eu não sou a pessoa para atender, né, esse cliente ou esse paciente. Uhum.
Esses dias eu E- estava esses dias, já faz um tempão, mas eu ia falar, esses dias eu estava, acho que foi com você mesmo que eu conversei, que apareceu um cliente e eu disse a ele: "Olha, dessa vez eu não vou conseguir te ajudar". Eu estava com uma questão muito parecida. Como que a gente ajuda sim, alguém se dentro não está resolvido? Talvez nunca esteja 100% resolvido, mas mas não é bom, não é bom, porque quando a gente consegue perceber que dentro da gente tem eco, acho que uhum, já é uma forma de ajudar. Porque não é é, todo mundo que tem coragem de fazer isso. Coragem de assumir a humanidade, né? De dizer com humildade, dizer, cara, não posso. Nesse momento, não posso te ajudar com isso. Não posso fazer. Eu vou te encaminhar, eu vou te apresentar outro nome, eu vou te recomendar um colega, porque a gente corre o risco, quando a gente está praticando, não sei se a senhora já teve essa sensação, assim, que as pessoas que vêm para a gente, elas trazem para a gente uma posição que se a gente não cuidar de soberba, a gente corre o risco de acreditar e de cair. E nesse lugar, que é o que Freud chamava do sujeito suposto saber, né? Então, uhum, de tanto ser considerado, a professora, a terapeuta, a analista, não, mas essa é a que recomenda. Essa foi a que eu vi dando uma palestra, essa foi a que eu vi na live, essa é que eu vejo assinando o card, o post, eu sou fã dela, ela é incrível, ela é maravilhosa. Tá ótimo, a gente fica muito feliz com esse carinho. Mas a gente precisa lembrar que a gente é humano. uhum. Então, vai ter coisa que chega na gente e a gente diz, cara, não posso, não consigo fazer. Nesse momento de vida, não. Somos de, como que é, de carne e osso e temos que nos comportar como se fôssemos de ferro. É, Freud que dizia, né? Freud muito bem colocou isso. Talvez Sim. esse seja um dos grandes motivos que leva para a supervisão mesmo, que nos leva para a supervisão mesmo depois de tantos anos de formadas, de atendendo, de centenas de pacientes, porque não é um número, né? Que quantos pacientes? Atendi mais de 1.000, atendi 500, atendi. Cada sujeito é único. Então, Sim, né, nos colocarmos numa posição de humildade também, se humildar para reconhecer a gente no outro também, né? Enquanto ele sabe nos uma olha coisa, sabendo o que enxerga. sabe uma coisa que, do jeitinho que tá no título. Adorei o título, inclusive. Obrigada por essa oportunidade. Mas do jeitinho que tá no título, sabe uma coisa que eu já aprendi, doutora? Uhum, E não foi fácil, não, viu? Eu aprendi justamente na dificuldade. Quando a senhora fala agora sobre número, não é número. Então, eu já tive pacientes que, para mim, era muito difícil. Era difícil de entender, era difícil de localizar. A gente procurava na bibliografia, sim, e não tinha. E ia para a supervisão, não era por uma recomendação técnica, na verdade, era por necessidade. Quer dizer, eu não sei o que fazer. E às vezes era um caso que se apresentou aparentemente despretensioso, e uhum. no desdobramento é que desafia e tem uma hora que você chega em casa e diz, cara, eu não sei o que fazer. Olha, Eu não sei como conduzir, sabe? é, Aí esse caso, ele termina me fazendo crescer profissionalmente mais do que meia dúzia de outros que já estão comigo, que já estão caminhando, já sei qual é a demanda dele e tal. Não sei se a senhora já passou por isso. não, não, eu não. Eu nunca, só você. Só você que passa por isso. Eu jamais. Eu e quem está assistindo aqui, nós somos pessoas muito bem resolvidas. Nós Aham, não na ficamos creia. inseguros, frágeis. Imagina. Né? E eu acho muito legal do jeito que você falou, professora, Uhum. dizendo assim, eu cheguei em casa e falei, e agora? Quer dizer, nós vamos para casa e não deixamos o paciente dentro do iPad, dentro do computador, dentro do relatório. Isso. E tem muita gente que fala: você é humano, o psicanalista ele é humano, então acabou a sessão, você tem que ser humano. Gente, eu sei o que eu sou psicanalista, não tenho como negar a minha,
a psicanálise dentro de mim. Não sei se você também vê assim, acredito. que a senhora está dizendo, você está dizendo. O fato da gente ser humano e da gente chegar em casa e ver essas nossas limitações, né, diante do nosso trabalho. Porque tem gente que acha que não está vivendo disso, tem gente que acha que pelo fato de você ter estudado, você perde seu sentimento. Tem gente que diz assim, mas você não é professora. Aí, porque você é professora, você não pode discutir na reunião do condomínio. Isso quer dizer que porque você é psicanalista, você não pode sentir medo nem ciúme, sabe? Uhum, E porque você está trabalhando com a vida de outras pessoas, a demanda e a angústia das outras pessoas, você tem que estar sempre o tempo inteiro dentro de um limite, assim, né? Quase que psicopata, assim, de ausência de extremos, assim. E, na verdade, não. É justamente porque a gente lembra que a gente é humano. Então, quantas vezes que o trabalho nos fez lembrar disso, sabe? sei. Já aconteceu, eu até dei esse exemplo, se me permite. Dei esse Por exemplo favor. recentemente aqui na escola, aqui onde eu tô, a gente está estreando, né? A escola foi muito feliz e eu estava comentando isso. Psicanálise é o tipo de trabalho que a gente não deixa no trabalho, sabe? Então você Uhum, precisa ter muito discernido isso quando você vai fazer a opção pela prática clínica, porque você pode viver de psicanálise sem ser atuando na clínica, né, com a vida das pessoas. Você pode ser um especialista nisso, você pode ser um formador de conteúdo. Boa parte do Colégio da Psicanálise faz esse trabalho muito bacana a nível nacional e internacional. Eu sou testemunha disso pela academia. É, Posso dizer, viu, gente, aqui, né? Porque ela tá ouvindo, não. A última aula que eu dei, eu tinha aluno fora do país. Eu disse, gente, como eu tô chique, eu tô me sentindo tão importante. Os meus alunos uhum. fora do Brasil. É, 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 academia dessa. eles são muito generosos mesmo. O É, pessoal, os nossos é, alunos, eles vêm mesmo de várias partes do mundo. É tão bom essa ecoar a nossa voz, né? né? A gente É. fica tão contente. Parece que a Nossa, gente cresceu. A sensação é essa. E aí é, eu tava comentando, é importante lembrar, muito bem colocado, de que somos nós todos que estamos aqui, né, assistindo. Aliás, quem está comigo no YouTube, nós estamos no @Academia Fãs da Psicanálise do Instagram. Vem para cá também, ah, né? você tá compartilhando em outro canal? Estou no YouTube do Fãs da Psicanálise também. Eu tenho feito muita live por lá. Coisa boa. Porque o Fãs da Psicanálise, por conta de uma postagem lá de Tem. 1990 e bolinha, teve Ah, um- uma tá restrição pendurado. no perfil, então eu estou tendo que ver as alternativas Sim. para fazer live de novo. São coisas do Meta. Sim. Já passamos por E aí, várias, né? essa é só mais uma, deixa. Essa é uma Só questão mais de uma. tempo. E aí eu estava comentando, né, nisso na nossa atividade presencial que teve aqui esse final de semana, e sobre o trabalho, né, sobre a nossa humanidade e os desafios que a gente só descobre quando está praticando. Então, eu sei que é um termo forte, claro, a gente não vai ficar nisso, mas se me permite, é só um exemplo. Psicanálise não é o tipo de trabalho que eu deixo no trabalho. Aqui agora eu estou no meu atendimento presencial, né? Estava Uhum. no meio do atendimento, vou fazer outro atendimento daqui a pouco. É, não dá para simplesmente eu fechar a porta e dizer vou para casa e esqueço tudo da vida de todo mundo. Não tem como, sabe? Não tem como eu não me sentir tocada de alguma forma pelo sofrimento de uma paciente ou de um paciente, né? Eu trabalho com público infanto-juvenil, então quando a gente vê casos de agressão, casos de abuso, negligência, é particularmente difícil. E o exemplo que eu estava dando esse final de semana no presencial é você ter consciência. Eu estava entrando de recesso, alguns anos Sim, atrás, sim, né? Estava sim. entrando de recesso, ia tirar férias no final do ano. E uma paciente chegou para mim em épocas de setembro amarelo, a campanha, né, de prevenção, que a gente sabe. E aí essa paciente chegou para mim trazida por uma amiga, porque ela estava muito certa, né? Eu acho que eu não posso usar o termo aqui para não cair, para o Instagram não derrubar a live, mas vocês já estão entendendo se ela veio para mim em setembro amarelo, do que se trata, né? Então ela já tinha pensado a sua finitude, vamos botar assim, de forma ativa, né? Para não usar o termo. E estava tudo certo, já tinha conversado com o advogado e ela veio para mim e me disse a data. Seria na noite de Natal.
E eu estava entrando de recesso. E aí a pergunta é, como que eu faço isso? Sim, como que eu me despeço na última sessão do ano para aquela paciente específica que eu não faço a menor ideia do que acontece no dia 26 de dezembro? Se ela já disse para mim, ela estava muito certa. Ela ficou de Uhum. setembro até dezembro com um firme propósito e a ideia convicta de que faria isso, né? Então, é o tipo de trabalho que a gente não se desprende. Então, por mais que eu quisesse estar feliz e com os meus e compartilhando aquele momento, né, em família, não tem como eu não estar pensando. Não tem como eu não estar pensando do que está acontecendo agora. Tem uma Não vida que está tem, é sendo impossível. findada. É Pelo menos impossível. para Tipo, mim é impossível. né? Não tem... Se eu trabalhasse com documento, com imposto de renda, se eu fosse contadora, tipo, eu Não é? fechava Se o deixava a computador e pasta deixava no no escritório. escritório, Né? claro. Quando eu volto, tá lá. Psicanálise não é isso. E é o tipo de coisa que não está no livro. É, É o mas as tipo de coisa que a pessoas gente. acham que elas É, vão fazer um curso de psicanálise, vão lá assistir meia dúzia de aulas em qualquer outra hum, escola. Aqui não é meia dúzia de aulas, aqui não tem sentar na gelatina, quem é meu aluno sabe. Mas acham isso, que daí vão sentar e vão ouvir histórias. E que é muito sim, fácil, que você só vai ouvir, aí a pessoa sai e você ainda ganha para isso. É, né, não tem problema nenhum, ache isso, pense aí. Eu costumo dizer, para quem pensa assim, pode mesmo, venha fazer o curso, vai aprender bastante, vai saber mais sobre você, né? Mil coisas podem acontecer, mas com essa mentalidade, um consultório ele não se sustenta. isso, exato. Não sustenta. Não sustenta, porque é muito além de você sentar. Eu passo mesmo 19 horas sentada, muitos dias, atendendo, 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 me colocando à disposição, mas vai muito além de abrir uma, abrir uma cadernetinha, pegar uma caneta e desenhar, né? Sim. Ou de fazer as anotações. É. Eu lembro, eu lembro que no começo, ah, eu tinha alguns colegas, quando eu fiz o curso de formação, Hum, 1900 bolinha, como você disse, né? Ficava naquela dúvida de o que é que eu faço com as anotações? O que é que eu faço com as anotações, né? Precisam ter anotações? Claro que precisa. uhum, Mas você precisa saber o que fazer com elas. Não é só guardar ou não guardar, ou se acontece alguma coisa comigo, o que destino toma, vai incinerar ou não vai. Tem que ter uma pessoa de confiança. O ideal é que não esteja num lugar só, né? Salva na nuvem, que tem uma pasta de acesso específica e tal. Porque ela vai servir apenas para te ancorar. Você volta lá, você revisita para ver a sequência do que está acontecendo no caso específico desse paciente. Mas ela não uhum. vai ditar, né, o que é que você faz na hora H. Quando o sofrimento se anuncia, ele é inédito, ainda que seja o discurso da mesma dor. Só que agora está doendo diferente do que foi mês passado, né? Sem dúvida. Eu tenho minhas anotações, né? Eu atendo pacientes sempre com no papel, a às vezes eu coloco o iPad, mas não é o jeito que eu mais gosto. Eu ainda atendo, as pessoas perguntam: "Mas você ainda atende, Natália?" É o que a gente estava conversando esses dias. Claro que eu atendo, como que eu vou ensinar se eu não atender? Uhum, É vago uhum. isso. Eu sou psicanalista, psicanalista se faz para mim, tem outras modalidades. Você pode trabalhar com psicanálise no RH, você pode, né, trabalhar com dando palestra, dando aula, tal. Mas eu ensino a atender. Como que eu não vou atender? Muito, Boa pergunta. acho estranho quando pergunto isso. Mas aí que tá, eu anoto sim. Às vezes o nome de um filho, sabe que eu não quero perguntar de novo para paciente, eu falo, Sim, como chama seu filho? Ah, tal. Eu dou uma notada, porque o protagonista é o paciente, certo? Então a gente não quer sim, também quebrar uma fala com uma pergunta que eu poderia saber, mas a nossa memória também sabota. sim, Não sim, é? Ainda porque às mais a vezes minha, que tem é eco, péssima. né? Eu ouvi dizer que tem o TDAH por aí. Ouvi dizer, não vou dar É, atestado disso, não, deixa. sei lá. Olha.
Posso dar uma de chata de como que você ensina se você não faz? Posso dar uma de chata, assim, tipo, 2 minutos de professora, tipo, Não tem, ninguém dá o que encarna não uma tem. professora. Não, não tem essa frase que a gente de caminhão, de para-choque de caminhão, ninguém dá o que não tem, Boa. né? É, gostei disso. Que tem gente que vai, eu vou acreditar que aqui alguém vai assistir, não sei se fica gravado, então eu vou citar agora, que está pensando em fazer psicanálise ou está no meio do pulso, né? E aí sempre fica, ou então para quem é paciente. Para quem é paciente e tem essa dúvida, eu vou revelar os segredos agora. Eu sou dessas que acaba com o segredo de tudo. É, tem gente que já perguntou, tá anotando o quê? O que é que Sim, já você perguntaram. anota? Pronto, Natália já falou aqui, anota o nome de um filho, eu não quero interromper o que ele está falando, não quero dispersar, porque o momento é dele. Tá. É nessa hora que eu disse, vou ser chata, eu vou baixar de professora agora. Você anota, você que é o operador da psicanálise, tá? Por favor, não é o paciente, não. Ai, ai, ai. Agora eu só estou contando o segredo da categoria. Você anota o que é que foi de diferente daquele discurso. Sim. Então, o que que a gente anota? Tem uma coisa chamada, isso está no livro, é bacana lembrar. Por favor, estude. Quem nunca ouviu falar, procure. E na aula ao vivo traga como dúvida. Tem uma coisa chamada atenção uniforme flutuante. O que é que acontece? Que é um exercício obrigatório do terapeuta, Natália vai me corrigir e acrescentar, por favor. A gente está meio que prestando atenção em tudo que você está dizendo. Eu estou prestando atenção em tudo que você está dizendo. E eu estou super prestando atenção. Eu estou tão prestando atenção que eu me despeço até do que tem lá fora. Se tem gente passando no corredor do meu prédio, se tem telefone tocando na recepção, eu não estou ouvindo nada disso, porque eu estou prestando muita atenção no que você está falando. Aí você vem falando com um tom de voz ou com uma respiração, e ela vem compassada daquele momento que você está na poltrona ou que você está no divã, deitadinho ou ali repousado no sofá, ok? Você vem falando, 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 e tem uma hora que você para. Ou então você vem falando, 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 e a voz ficou diferente, sabe? Nessa hora, porque a minha atenção, ela é uniforme, ela está flutuando. E quando eu percebo que no teu discurso tem alguma coisa de diferente, essa é a hora que eu vou anotar. Aí nessa hora Uhum. é o nome do filho. Nessa hora é falou sobre a brincadeira na Uhum. escola. Nessa hora, pronto. Porque aí é onde se desdobra o que está mais guardado e que a gente chama de inconsciente. Não é mais ou menos assim que você faz, Natália? Ou só eu que aprendi desse jeito no meu curso aqui? É sobre isso. E meu inconsciente falando comigo, né, enquanto a gente nossos inconscientes conversando, porque era justamente que ia falar sobre atenção uniformemente flutuante. Mas você falou antes sobre quando o paciente para e fala: "O que que você anotou aí?". "Nossa, Eita, doutora, hoje a senhora anotou, hein". Falei tanta coisa importante assim, né. sim, Já te Com certeza já te já, perguntaram isso. já, Aí eu já. falei para o paciente, falei assim: "É importante para você saber o que eu estou anotando aqui?". Ele falou: "É". Sabe que no meu caso eu tenho uma desculpa ótima, né? Hã. Mas ela é real. Ela é real, juro. Bom, Quem que a me gente conhece sabe. não mente. Minha memória não é nada, gente. É Então não isso que eu adianta. O falei, paciente vai que é perguntar o o que é nome que do você está eu não anotando. Se eu lembro. vou esquecer. Se eu não anotar, eu esqueço. É justamente isso, o nome de um filho, eu não lembro. A Ah, Às vezes falar uma idade, falo, por exemplo, quantas vezes, né, fala: "Ah, eu tinha nossa, mas você tá lembrado? Ah, eu tinha foi por volta de 6 anos". Você põe ali o 6 para você sim. lembrar que aquilo foi né, eu até com um psicanalista, eh, coloco até o ADL, alguns métodos, e vocês 6 anos, qual a fase, né, de desenvolvimento que esse sujeito tá, e aí vai. E Então, às vezes o próprio paciente, ele nem percebe o que falou, né? não. Hoje à tarde eu recebi uma pacientezinha, caso novo, estreando. Ela tem 7 aninhos. E a mãe estava falando, era a primeira vez, entrevista preliminar, e eu estava contando como é que foi. Ela disse, não, porque eu vou fazer o aniversário dela no mês que vem, de 11 anos. A própria filha olhou e disse, Ai, aí eu, 11?
né? Então, isso vai um desenvolver e um discorrer do porquê. Do que é que tem o número 11? De que 11 você está falando? Você está falando 2011? Está falando quando ela tiver 11? Ou dos Sabe? seus 11, né? Não é que, mas aí eu não ia analisar porque era mãe, minha Não, não paciente é era essa paciente. pequenininha. Mas é o tipo de coisa que a gente anota. Ela tem 7, como que você vai comemorar os 11 anos? Tá comemorando, tá querendo, tá na expectativa já. Eu disse, 11, até a pequenininha anotou. Ela olhou assim, tão bonitinha. Ela disse, não, 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 desculpa, doutora, eu disse, acho que eu entendi. Fez. Tá certo, né? É igual a fatídica pergunta, né? No restaurante, com pessoas novas. Você está me analisando? Natália, você está me analisando? Ah, Entendeu? eita, essa pergunta, gente, eu já Já tomei pegar. uma Com bronca por certeza a causa gente que está disso. assistindo aqui já passou por isso, né? Você está numa mesa com alguns amigos, num barzinho, num restaurante, com amigos, aí fala, ah, e você, Natália? Oi, você, é, Bruna, Edilane, tanta gente que está aqui, João. E você? O que que você faz? Aí você fala, ah, eu sou psicanalista. A pessoa já olha para si. Você não está me analisando, né? Eu falo, Sim. eu tô sim, eu tô. Sério que você fala Uhum. isso? Gente, coragem! Eu falo, eu tô sim. Claro que eu tô. Uhum. Talvez eu não faça nada com isso. Não venha nada, porque eu não, né, não é o ambiente e tal, mas é intrínseco. É Não é? Às vezes isso. eu posso não estar, sei lá, mas Dá um desconto. Não tem. Vê, você faz isso de manhã, à é tarde, à noite, periódico. É. quase todos os dias. Quase todos os dias, dependendo de como você organiza a sua agenda. Cara, mesmo que. Gente, desculpa a gíria, porque eu trabalho com o público infanto-juvenil, então eu tô o tempo inteiro com adolescente, tá? Dá pra anotar aqui no meu painel aqui atrás. Então, mesmo que você não tenha a intenção de analisar, você se pega fazendo isso sem querer. Não é por Uhum. maldade. Tipo, você tá, sei lá, na fila do caixa, sabe? E alguém tá conversando, não sei o quê, e o tom de voz mudou e você olha assim pra trás. Tipo, não é porque quer, É assim, mas você já faz né? isso tantas vezes que é É involuntário. Eu tomei uma voluntário. bronca, deixa eu te dizer, porque eu sou muito, muito, muito brincalhona. Eu sou muito aqui em Recife, chama gaiata, muito. Tudo, É tudo mesmo. brinco, tudo eu tiro de zoação, eu sou. Quem conhece sabe. E eu tinha uma resposta pronta para isso. Você está me analisando? De tanto que eu escuto isso em sala de aula, porque na sala de aula eu não estou, né? A gente está partilhando conhecimento, ou ensinando, transferindo, tanto faz, como você quiser. E aí, essa pergunta, ela, tipo, pode ser na pizzaria, pode ser no amigo secreto, sabe? Pode ser no Na aniversário de alguém, firma. né? Quando as pessoas descobrem que é a tua função, elas param de falar. Tipo, mudou, estragou a noite. A pessoa para de conversar com você quando descobre que você é analista. Ok, ok. E aí eu tinha uma resposta pronta, assim, na ponta da língua. Diga, E diga. claro que eu tava zoando. Toda vez que alguém me pergunta, ainda faço, viu? Não me pergunte não, que vai ouvir igual. Quem tiver contato com ele. Toda vez que alguém me pergunta, você tá me analisando? Eu sempre respondo, você vai me pagar? Porque eu cobro por fazer isso. Ora, Eu não faço isso de graça. Rapaz, eu fui dar uma palestra, a mocinha perguntou essa coisa, e de tanto eu brincar, e eu falo com a cara mais cínica do mundo, super séria, né? Tipo, pra levar a trabalhando. sério. Aí disse, mas você tá me analisando? Eu disse, você vai me pagar os meus honorários pra isso? Ela ofendeu, tomei bronca depois. Foi. Disse que eu fui muito rude na minha Não, foi resposta. só um Poxa. xiste. E sempre, sempre. Eu fico Ah, mas presa eu nele não também, sou tô aqui apaixonada para te por ele. analisar. Não, foi uma brincadeira, eu não tô aqui analisando. Ah, não, mas foi. Magoou, a coleguinha A ficou colega. muito. Não, Foi. e quando a gente estuda entre amigos, né? Como? Aí, Como? Como assim? você Estou tá num. independente. Sai com amigos psicanalistas. Ah, ah, Por exemplo, eu faço doutorado em psicanálise, em psicologia. ah. Imagina, todo mundo viaja para Buenos Aires para fazer o doutorado. Aí senta todo mundo para almoçar junto. Aí acabou. Aí acabou. É um monte de Aí, chato junto, é, que aí, nada, é, são as aí é um melhores almoço. pessoas.
Sabe que A gente não fala, por exemplo, a gente não fala da renda da pessoa, a gente não fala da roupa simplesmente. A gente fala da roupa, você já notou que uma pessoa só pode, é obsessivo compulsivo, isso, todos os botões estão abotoados assim é um certinho, não sei o quê. bando de fofoqueiro Não tem junto. outra coisa para falar. Não, não tem, Ninguém não tá tem. julgando ninguém, viu? Porque, como eu disse, aqui só tem gente bem resolvida, né? Ninguém Daí eu encontro só nota esses motivos. ninguém. Não tem como. É natural. Você Mas, sabe uma coisa que agora a gente falando dessa coisa do analisar e não analisar, eu aprendi também fora dos livros, porque não tem nenhum autor. Se tiver, e vocês tiverem lido, por favor, manda para mim no inbox, no privado, tá? É porque eu não li ainda, se tiver. Não tem nenhum autor dizendo que as nossas relações elas mudam depois que a gente começa a praticar psicanálise como profissão. Ela olhar assim, cara, você lê meu livro, Shirley, qual deles? que eu acabei de lançar, né? Hã? Esse aqui, ó, acabei de lançar, já falei. Opa, aqui, ó. Foi. Esse eu não tô ainda. O meu primeiro O tá no que é um escritório. absurdo, né? Poxa. Mas eu coloco muito dessas questões no livro, sobre o Hum, que a gente não aprende no livro, justamente sobre isso. Tem coisas sim, que. Você leu em algum lugar? Não. Pois é, mas é necessário falar. sim, É necessário dar voz a certos questionamentos que Freud até nem teve tempo para tocá-los. Porque ele sim. fazia autoanálise, ele não, o instrumento dele era ele mesmo, a relação dele com a mãe, com o pai, com a esposa e com tantas mulheres que o rodeavam, Uhum. mas ele mesmo colocou justamente, como você disse, você leu em algum livro, olha, eu estou colocando isso, sabia? Nos meus Que bom. escritos, Isso é muito o bom. que se passa com o analista, o que é essa, a gente, se a gente for falar em coisas mais até, vamos usar uma palavra, essa contra-transferência, Uhum. o que nos rodeia, né? O que nos forma. Sim. Quando a gente está praticando, eu espero que vocês não passem por isso, né? Mas muitas vezes você quase que é meio que alfinetado pela tua profissão, sabe? Muitas vezes você está tomando uma decisão ou precisa fazer algum comentário. E vamos combinar, gente, a gente é humano, né? Então a gente comete erros igual, assim, sabe? Uhum. E aí, às vezes, a gente comete, mas o fato de ser analista, isso vem na fala de quem, tipo, te acusa numa situação e traz mais peso para o seu erro, sabe? Diz, mas você não é a que é analisada? Como é que você foi capaz de fazer isso com a Como você pessoa, fez essa sabe? escolha? Né? Então, é o tipo de coisa que não estava nos livros, sabe? Ninguém disse para mim que o meu interlocutor, o público em geral, ele ia ser, em algum momento, menos compreensivo ou menos empático. Pois é, Mas passa a é ser, justamente quando sobre isso. você é analista, Mas sim, sabe? eu vejo que ninguém nos ensina a sermos tolerantes com o outro também. Porque Como ele assim? coloca, ele nos coloca o outro o sujeito que não é psicanalista, ele meio coloca a gente num pedestal, Hum, num estado de que não pode errar, de que o nosso ponto de vista é o mais acertado, o mais certo, sabe? Se eu for jogar uma flecha, um dardo, ele vai cair mais próximo do centro, não tão longe. Isso muitas vezes não é uma verdade. uhum, Só que eu posso ser um pouco compreensiva com essa pessoa, porque ela acha que a gente sabe mais, que a gente pode, tá. que ela pode aprender mais com a gente. Ok, tá tudo bem, mas eu posso mostrar para ela que eu sou vulnerável, não tem problema nenhum com isso. Mas as pessoas parece que ficam chocadas, assim. É como se Total. tivesse um limiar menor de aceitação com a nossa vulnerabilidade, sabe? É como assim você errou? Pra que você tá chorando? Sabe? Chega, em Você alguns chorando, momentos, chega a ser cruel, não assim. é? Não tô querendo desencorajar ninguém que tá no início da carreira, não, tá, gente?
Mas é só para vocês saberem mais ou menos o que esperar, né? Mas você sabe Por que alguém ter colocou aqui essa nos escolha, comentários assim, eu isso. vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com É, saúde mental e emocional. colocaram aqui no comentário, e você chega, uma amiga vem falar, vem pedir conselho. Você ainda recebe muito pedido de conselho de Eu amigos, de não dou, parentes? eu não dou. Eu já não dava Sério? antes, e agora é que eu não dou mesmo. Pessoa que Nós mais somos pede, completamente diferentes. Eu era eu a não dou, palpiteira. não dou. Eu adorava dar palpite na vida dos outros. E adorava fazer fofoca. Sabe falar da vida dos outros, dar palpite? Sempre adorei. Ah, Meus seguidores já estão acostumados, que eu falo mesmo. Adorava, Shirley. Acho que eu não sei se eu te contei, mas dar palpite era comigo mesmo. Não me peça conselho, porque eu dava na hora. Hoje é diferente, né? A vida em si dá que bom. muito. Olha que ótimo. Eu não dou. Gente, eu não Ah, resolvo não, nem eu tô meus falando do problemas, quanto mais passado. dos Vamos outros. falar. Tanto é que, inclusive, não é recomendação, análise pessoal é necessidade. Quem adora? Necessidade. Aliás, um beijo, Arthur. Meu analista, coitado, passa. Eu tô fugindo dele. Ué, Tô dando uma folga um tempo. é. Cortou aqui um pouquinho o sinal. Tá conseguindo ouvir daí? Às vezes dá umas brincadinhas. Eu não sei pro Ah, pessoal tá. se eles Pensei que era só conseguem o me meu. ouvir bem. É, não Acho até que se tiver sei. Eu pergunta, tô alguma vendo um monte coisa de. assim, o pessoal que está aqui da minha parte técnica pode até colocar no WhatsApp que eu leio, tá bom? Porque os comentários Ah, está tá. difícil de ler. Ah, Ah, os comentários estão me estão dizendo passando que bem tá ok rapidinho. o nosso som. Que o quê? Que tá o quê, o Tá som? joia. Olha lá, fez até um joinha. Tá tudo bem. Vocês estão conseguindo ver, É, ouvir não tô. bem? Para você não tá tão bem, Shirley? Eu tô. Tá falhando aqui um O pouco. vídeo ou o som? Como? O vídeo ou o som? Tá falhando mesmo. Agora O que estão acon- escrevendo que tá falhando. Das É, duas tá falhando? Como que tá? boa pergunta. Gente, eu faço assim, vai É o balão, eu faço iPhone. assim. É o símbolo que você faz. Adorei. Vídeo e É, som. Ah, tô tem um indo até monte. mais devagar para ver se volta. Das duas ou de uma só? Trava, mas dá para Ah, entender, estão dizendo. E das é. duas está falhando. Hum, Vídeo e som está falhando, é o que estão dizendo das duas, né? vamos tentar seguir assim? Bom, a gente está aqui. Se cair, a gente tenta de novo. Tá bom. Eu Vou estou vendo. tentar. Enquanto está falhando, doutora, Tá tudo certo, né? O duro é quando para, né, de funcionar. enquanto está falhando, estou vendo um monte de gente bacana dando oi aqui, boa noite. Ai, gente, que coisa bacana isso. Que feliz isso. Ela tá falando, mas dá para entender, meninas. Agora Tá, voltou a melhorar. Ah, voltou mesmo. voltou, que bom. Tô te vendo melhor. Então a terapia não tá paga. Eita, para quem foi isso? Não, não, passou um passarinho aqui e falou assim no meu ouvido. Eu vou falar, eu vou falar. Gente, Pior. vocês já viram aqueles posts? Eu vou falar agora, é o momento desabafo, não tem quem me impeça. Vocês já viram aqueles posts, todo mundo trabalhado na academia de ginástica, lindo, pleno, todo hidratado, com os casezinhos de toda coisa lá? Hashtag tá pago. Ah, Pergunta que não quer calar. Em tempos de adoecimento mental, terapia tá paga? Não estou falando de honorários, estou falando tá em dia. mas Olha, tá quem tudo está na falando que moda mais hoje. precisa? Falar assim, Essa quando coisa de você tá for paga? procurar alguém para
para viver com você, veja se, quando for namorar alguém, veja se a pessoa faz terapia, se você for, sabe, hoje tem até uma trend de terapia tá pago. Ah, Mas será tá. que tá mesmo? Ainda vou no pior, ainda vou no adiante disso. Sabe o que que é? A quantidade de gente que exige e que não faz. E eu não estou falando de fazer terapia, tá? Não estou falando disso, não. Eu estou falando no seguinte sentido: você quer que a pessoa esteja plena, bem resolvida, compreensiva e tranquila, mas o que você oferece de volta não é isso, né? Mas a gente Tem gente que mais diz, exige do outro, né? né? Tem gente que diz, a terapia tá paga, a terapia tá em dia, ah, não vou me relacionar com quem não está analisado, não estou Mas aqui não para resolver faz o problema de terapia. ninguém. E nem sei somente sobre fazer ou não fazer terapia, mas se faz, porque tem muita gente que faz, você bota isso em dia. Quer dizer, você coloca isso na mesa, assim, na baia, sabe, um assunto para a gente debater, ou você faz, tipo, escondido, é com peso, é com culpa, não, ninguém pode saber. Não, ninguém sabe que eu tenho esse Entendi. compromisso na semana, tu entende? Não é sobre Não fazer ou não fazer. verbaliza. É Faz, mas não ou se verbaliza. envergonha, ou se Uhum. envergonha, ou se incomoda, ou omite, ou esconde. Tem gente que é feliz da vida com os rótulos de diagnóstico, né? Tem gente que, ou você tá, foi outra coisa, ou você tá com diagnóstico, ou você não tá, tipo, na moda junto com todo mundo. Parece que hoje ser normal é ter transtorno, você tem que ter algum tipo de transtorno para você emplacar lá. Não, mas eu tenho, às vezes é O só que está desorganizado escrito aqui, mesmo, né? né? Qual é o seu? Não é assim? Né? Qual é o seu transtorno? Perguntar para mim. Não, eu só sou antissocial mesmo, assim, gratuidade, assim, não. É, É gratuito, é né? muito bom. De brinde, eu vou Não é transtorno, distribuindo aí não. Eu sou coices. ah, Terrível. De convivência, meu Deus, sofre quem tenta conviver. Mas a questão é isso. Será que realmente a gente precisa tanto de um diagnóstico? Será que realmente a gente precisa tanto de se justificar? Ou será que realmente a gente precisava rever o que a gente tem para dar nas relações? Será que de tanto a gente esperar nesse mundo todo sobre exigir, né? O que é que você está dando? Se você tem uma pessoa, essa é a minha pergunta. Será que você tem uma pessoa? Será que você construiu uma relação sólida o suficiente que, com ou sem laudo, ela vai estar do seu lado? Com medicação em dia ou com a farmácia em greve, ela vai estar do seu lado? Será que você construiu uma relação que você pode surtar, que você pode botar os pés pelas mãos, que você pode se perder de si mesmo em determinado momento porque foi num pico de cansaço, de estresse ou de tensão acumulada e caramba, sabe? Você fica com ressaca moral no outro dia. Será que você tem nutrido na sua vida, dia após dia, pelo menos uma única relação que te proteja de quem você é? Ou será que as relações só são relações sociais? Ah, esse aqui é o meu esposo, ah, essa aqui é, é. é a minha filha, mas você não tem relação com a sua filha, você não sabe o que é que ela está passando no dia dela, você não sabe o bullying Você, que ela está enfrentando. você pode ter relacionamentos, mas não tem relações. Hum, Tem várias pessoas que te cercam, você está junto de muitas pessoas, mas relação mesmo com quem? e Como no meio dessas você. pessoas se sentir sozinho, A solidão acompanhada, ela é tão dolorida, tão dolorosa. mas aí a gente volta para aquela coisa do que você espera do outro. A solidão acompanhada é dolorosa, ela é doída, certo? E que movimento você faz para que isso não aconteça? Porque às vezes de tanta, vou falar por mim, tá, gente? De tanta patada que a gente vai dando, o outro, por defesa, ele vai se encolhendo. Mas assim, que
posição eu tenho de ir resgatar, ou eu só vou ficar gritando, xingando, chorando, como eu tenho feito, de dizer você não está aqui porque você não veio, porque você não se ocupou. Tá, e o que é que você faz para corrigir o que você mesma está plantando, sabe? A questão é sempre o outro, Já diria né? Sartre. É. Essa busca pelo reconhecimento e pela segurança no outro transfere a sua responsabilidade nas costas do outro. O outro começa a ser responsável a fazer você se sentir bem, a fazer com que você evolua como pessoa, que você se sinta melhor, mas não é uma responsabilidade com todo o peso dessa palavra. Não há necessidade de ser. Porque quando você realmente está no doar, né, você pratica o verbo de se doar, você percebe que não há necessidade de esperar a recompensa, de esperar pelo reconhecimento. O reconhecimento vem. Mas o que que acontece? Se você não se conhece, você fica esperando o reconhecimento do outro, Uhum, não é? sim, Então você, ele me trata mal, essa minha amiga nunca está presente, tal fulano me ofendeu. É um mundo contra você. sim. Lembra eu sempre lembro dessa imagem dos dedinhos, né? Quando Você você aponta um, mas tem aponta um para vários fora, apontando para você, né? uhum, uhum. E aí é uma coisa muito interessante, quando a gente fala, coloca isso na prática do dia a dia, não só na psicanálise, né? É que não, a gente precisa lembrar que não basta só levar para análise. Porque às vezes acontece, pelo menos eu tenho visto com alguns pacientes, traz, mas não trata em análise. E a figura do analista, ele não vai te acompanhar nas suas relações no dia a dia. Então, essa capacidade de autoanálise, essa necessidade de reflexiva, vamos dizer assim, ela não fica entre paredes, ela não fica no tempo de setting que você dispõe com o seu iPhone na mão porque está fazendo sua terapia online. Ela, para ser frutífero, precisa você levar justamente no processo de individuação, assim, não tem ninguém vendo, e eu estou dirigindo o carro para casa e estou pensando nisso que foi dito, e como assim? O que foi que ela quis dizer, a doutora, sabe? Uhum. Então, naquela hora que ela me perguntou isso, por que que ela perguntou isso, né? Mas, eu costumo dizer para os alunos que a verdadeira análise começa quando você sai dali, né? Quando você Sim, desliga o computador e sai daquele atendimento online, quando você fala tchau e a porta é fechada atrás de você, é aí que a terapia começa, é aí que a análise se faz. sim, sim, sim. O que acontece também é que muita gente vai para bater papo. Falei? Falou, falou. É que tem gente que não está muito preocupado com Tem isso, gente, não né? leva Então, com. gente é muita gente, né? Quando a gente fala assim, tem Mas gente, é, é muita não gente. leva com, sabe, o compromisso, assim, o comprometimento. Tem gente que vai na análise e diz, ó, tá aí o dinheiro, e não me Vem para incomode. bater papo. E não me incomode. É sintomático? Tem gente que não está disposto. Eu já recebi paciente na minha clínica que disse, olha, eu passei os últimos 2 anos com um terapeuta tal e não evolui nada. E aí você começa a ver que é o que a gente chama na categoria, né? O que a gente chama de paciente jornalista. Ele diz, não, quando eu saí daqui naquele dia, aconteceu assim, assim, assado. No sábado, eu levei o carro na oficina, tarará. No domingo, minha sogra veio visitar. Na segunda, tarará. Sim. E você, sabe? É a agenda, né? Passa a agenda. Dá o É, check na é. agenda. Tipo, tá pago, Mas você tô sabe fazendo que nada. isso é muito comum. Isso é bem comum de acontecer. Principalmente quando chega o paciente, ele não sabe bem o que ele está fazendo ali.
quando chega, certo? Ele pode chegar, como já chegou, mas e não saber direito. Ele quer fazer análise porque ele acha bonito, porque gostou da minha cara no Instagram, porque eu falei que posso ajudá-lo, sei lá, porque alguém falou que fez e gostou. Então ele chega ali e fala, mas eu não sei direito porque eu estou aqui. Daí ele fala, hoje eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, e cabe ao analista exercer esse papel de analista também, e guiá-lo até. Lógico, a gente não vai, que palavra usar, pressionar, não vai interferir naquela fala, porque Sim, a fala é livre, né? A gente só vai exercitar aquela tal da limpeza da chaminé e fazer as sim, devolutivas necessárias para que esse bate-papo possa ir se transformando realmente numa verdadeira análise. sim. Quando a gente está praticando, tem um monte de coisa que a gente não faz ideia de que vai acontecer, Não. né? Eu te Eu, pelo contei do caso menos lá da atrás. banheira. Contou? Contei para você, Shirley, do caso Quando do a gente estava paciente. conversando. Contou aqui Ah, não, não né? contei aqui, não. Contou não. Foi Vai muito grave para contar? contar aqui. Não, Muito sério. é muito. É, mas é que você disse isso, né? Quando a gente começa a ter, principalmente no começo, a gente não sabe o que vai acontecer. Teve você também me contou Agora alguns casos, né? você deixou todo mundo curioso agora com essa coisa. Deixei Quem mandou falar da nada, banheira? ninguém está curioso, nada. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Conte. Ninguém vai ouvir, só tomando um cafezinho aqui. Alguém então providenciou o cafezinho? Quando eu fiz Tô com água. a Eu observação, gosto de estar com nem vinho, trouxe o mas eu meu. tô com água. Quando eu fiz a observação, eu disse: prepara o café, Essa que é hora na eu hora não do tomo café, que é café. 9 horas. É, tá Esse vendo? Quem é horário. natureba, Mas dá, toma né? Eu chá. tomo o dia inteiro. É que eu acabei de tirar daqui o dia inteiro, é modo dizer, eu tomo um de manhã grande, que rende para o dia inteiro. Mas esse horário, 8 da noite, você toma café, Shirley? E não. Eu não gosto de café, dói meu estômago. Então, como você convida as pessoas para tomar café? Gosto, velho. Deixa eu dizer uma coisa. Eu te É, adoro. ó, dá para se analisar? Claro que dá para se analisar. Fui pega de surpresa? Fui pega de surpresa. Sabia o que fazer na hora? Nem um pouco. Não fazia ideia. Deixa eu te contar um caso. O paciente chega, tá bem resolvido, não sei o quê, celular aqui, carteira, chaves e tal. Não, tudo bom, doutora, tudo bom. Aí acomoda, puxa as almofadas no divã e tal. Eu disse, como é que você tá? Ele disse, não, tá tudo em ordem. E virou assim. Não quis falar comigo, E que. mas não. Eu esperei um pouquinho. Daqui a pouco ele deu um supapo assim. Que horas são? Aí eu olhei, disse a hora, meio da tarde, gente, dia útil no meio da tarde, presta atenção. Disse a hora, tal hora. Aí ele fez assim, quando der a hora você me avisa. E voltou a dormir. Que bom, né? Fiquei Que bonito, nisso, né? babado, sono alheio, coisa. O que é que eu posso anotar nessa hora? Você, anote aí nos comentários o que é que você analisa nessa hora. Se ele teve espasmo, se ele não teve, se ele tem adenoide, se ele não tem, se ele teve sonhos, se ele teve. Então, o que é essa criatura? Ai, olha, Mas eu Shirley, fiquei, viu? Eu fiquei anotando. Eu sou dessas péssimas, assim, já diria minha filha. Eu sou péssima. Eu eu sei o anotei que até o você movimento anotou. dos olhos dele para saber se ele estava em sono REM, sono profundo. Eu olhei tudo. Acho que eu sei o que Aí que tá você bom. anotou. Anotei. Hã? Acho que Não, tava eu anotando sei. o Acho que eu aparelho sei motor mesmo. Que? o que você anotou. Ah, Foi a primeira vez que esse paciente sentiu paz para dormir. que poético. Nem pensei nisso. Ele se Gente, tá sente vendo como tão, é bom ter uma amiga né? que tem um QI elevado? Não anotei isso, não, doutora. Claro, Tá? Devia ter botado na ficha dele essa ele se coisa. Anotei, sente não. tão acolhido por você. Você é uma pessoa tão acolhedora, tão maravilhosa dentro do setting que ele teve espaço até para dormir. Olha, o Marcelo tá aqui reclamando que quer saber do caso da banheira, viu? Não mandei falar. Da banheira foi o seguinte, mas foi horrível, gente. E eu era, não era inexperiente, né? Mas estava no começo eu atendo online. Deixa eu primeiro explicar. Eu atendo online faz o quê? Mais de 10 anos. Praticamente só
online há oito anos só online, muito antes da pandemia. Então, eu me Sim, especializei mesmo aos poucos no atendimento online. Foi na prática mesmo, época de Skype, internet de escada, então você só tinha Skype. É, e tive que ir aprendendo como, onde sentar, como ligar a câmera, tudo isso, né? E um dia eu já tinha atendido umas duas vezes essa paciente e percebia mesmo que tinha um conflito, mas ok, né? E eu tomo muito cuidado no atendimento online. Então, eu sempre peço um telefone a mais. Além do telefone comum que a paciente troca comigo, eu sempre peço um a mais. Eu não sei que situação de emergência vai acontecer. Então, eu tomo alguns cuidados que eu fui aprendendo com a prática, certo? Ok? E aí, ia começar a sessão com essa moça. Eu ligo o vídeo, essa moça está dentro de uma banheira, segurando uma faca. E só eu sei o que eu ouvi, o que ela ia fazer. E aí? isso não estava no livro. Não estava no livro, não estava no script, não estava na minha cabeça, não estava em lugar nenhum que eu teria que fazer ali. Eu, eu, eu um dia comum, eu abri o computador, eu faço, claro, eu sempre tive uns 15 minutos antes, uns 15 minutos depois, entre, né, um paciente e outro. Faço, eu tenho que fazer todo um trabalho de meditação, para realmente ficar com a atenção naquele paciente, porque atendimento online, gente, exige demais. Exige o dobro da gente. Então, tudo aquilo, abro o computador, deu de cara com aquela pessoa. Poxa, aqui eu amo meus pacientes, imagina. Mas Gente, para trazer alívio para o coração alheio, doutora, a senhora, por favor, dê notícias dela hoje. não, ela tá bem, ficou bem depois disso, mas teve daí todo um processo de análise, de intervenção do psiquiatra. O trabalho nosso muitas vezes não é só nosso, né? É um trabalho complexo. Você tem que saber, não é que você tem que saber, mas quanto mais prática, você coloca algumas figuras junto com você. Então, ela tinha o psiquiatra depois disso, tinha uma rede de proteção, uma rede de apoio. Então, Uhum, mas nessa hora mesmo tem que ser muito rápido. sim. É, A sua tolerância, a minha tolerância àquela situação teve que ser muito alta, porque senão eu tinha surtado ali. Não, não faça isso. Sabe? sim, Você tem que estar. Por isso que é tão importante nós estarmos com a nossa análise em dia, nossa supervisão em dia. Por isso que Freud colocou. Por que eu ia falar Sócrates? Freud colocou tão. Não sei. Freud colocou tão bem que é preciso o tripé psicanalítico, sim. né? E esse, e esse respeito mesmo para atender o que vier. Você não sabe. Você Quando a gente acha que está sabe. Acha que está meio preparada. Já vi tanta coisa, né? sem o Pô, que fazer, né? 3 anos atendendo online. Pô, tô descolada. Uhum. Nunca. Uhum, Até é isso. hoje Uhum, acontece caso que tira o prumo. que tira a gente do chão. E Mas aí, vai sabe, levar para casa um caso desse? Vai viver como se não tivesse acontecido nada. e aí tem uma outra coisa também que é boa de se colocar, porque, claro, a gente está falando de exemplos aqui, pode dizer, nossa, mas só trouxe caso Ah, pesado. Não, ainda tem cada a gente coisa precisa boa. lembrar, a gente precisa lembrar basicamente de três coisas. Esse caso mesmo do que dormiu, não foi a única vez que ele dormiu, teve uma outra vez. E ele muito tranquilo, assim, sem culpa, Era só. levantou, deu a hora, eu chamei a função do despertador. Tô eu aqui. Deu a hora, chamei a primeira vez, ele despertou, uhum, olhando na minha cara, disse, tudo bem aí?
Esse tudo em ordem, pegou, tirou o dinheiro, na época eu pagava em espécie, né? Tirou o dinheiro, não apertou minha mão, semana que vem eu tô aqui. Foi embora. Numa outra ocasião, ele veio dormir. Então, tem coisas que a gente pega de surpresa e que é, no mínimo, divertido de ter vivido. Só Mas, que o que é importante de ver isso, diga. gente? Quando a Natália traz esse caso da banheira, não é só sobre estar com análise de ou não tá, você é terapeuta, né? Porque às vezes a gente corre o risco de estar estudando e achar que o tripé é uma condição de formação, é uma questão profissional, e não é necessidade. Então, você vai descobrir justamente vivendo. Essa é a questão da necessidade. Só que, olha uma coisa, que é a terceira, que aí é muito importante de falar. Quando ela diz, não dá para não levar para casa um caso desse. Como que você chega em casa? A minha pergunta ainda é outra. No caso dela, que tem mais habilidade, anos-luz do que eu no atendimento online, mas aí eu boto para todos nós aqui, sabe, no presencial também. Você não sabia que isso ia acontecer. Vamos lá. Quinta-feira, às 14 horas. Dia útil, tranquilo, tudo em ordem. Semana tá boa, bacana. Tá, acontece um caso desse. Pergunta que eu faço para vocês. Como é que você atende o paciente seguinte? Como é que o seu emocional está? Mesmo com a análise em dia, tudo fazendo direitinho, levando na supervisão. Assim, oi, tipo, 15 minutos depois eu começo outra coisa, sabe? Alguém perguntou um dia para mim como é que funciona. Deixa eu ver como é que funciona da cabeça nisso, porque sai um caso, entra outro, sai um caso, outro. Eu vou dar um exemplo que talvez a maioria daqui não entenda. Mas quem não entender, pede para a vovó que ela ajuda. Antigamente existia, acredita em mim, foi possível isso no mundo um dia. Um aparelhinho pequenininho assim, que era rádio de pilha. Rádio. Ali não tinha botão, era uma coisinha que a gente ia rodando, sabe? Uma coisa rodando, não era digital, não. Ia rodando. E entre uma estação e outra de rádio, fazia um barulhinho assim, procurando o sinal. Eu costumo dizer mais ou menos isso. Um analista é como um rádio de pilha. Quando sai um caso, para entrar o outro no consultório, ele sai de um tipo de música de um estilo rock pesado, Nirvana, tá? Ele sai para um instrumental. Daqui a pouco você está ouvindo Mozart, daqui a pouco você muda a estação, está ouvindo um hit, um pop do momento, não vou falar o nome porque eu não sei se vai dar problema, né? Mas bem bacaninha, aquele super dançante, pronto. A escuta de um psicanalista na prática precisa ser mais ou menos como um radinho de pilha. A cada estação, a cada paciente que sai, é uma outra história, é uma outra demanda, é uma outra vida, são outros atores envolvidos. É outra coisa que você está fazendo. Só que a preocupação é como é que está o seu emocional. Como é que você lida com isso? Ok, o próximo paciente está na tua recepção. O que é que você faz? Você já parou para pensar que às vezes 5, 10, 15 minutos é muito pouco entre um atendimento e outro? Porque se tudo der certo, massa, a gente fez a evolução. A gente tá lá com o prontuário, a gente fez a evolução do caso, tá ótimo. Pego o próximo, vou dar uma vista rápida nas últimas sessões, como é que ele está evoluindo, né? Me inteirar, dizer, lembrei, semana passada ele falou de tal coisa, né? Como é que está hoje em dia? Se tudo der certo, mas o diferencial do profissional é, e se não der? O que é que você faz diante de um caso dela? Ela estava, tudo que ela tinha era um contato, um telefone, um número de outra pessoa que era a rede de apoio. Tá. Depois disso, fechou o computador. Eu vi um colega falando, tem alguns dias, de que a maior preocupação dele é um profissional que está em João Pessoa. Eu tenho uma admiração absoluta. Posso citar o nome, doutora? Por favor. Dr. Sidney Costa, é um psicanalista que eu admiro, assim, tipo, sabe, pedir autógrafo, A coisa gente mais tem linda do os mundo, nossos. né? E aí ele estava me dizendo justamente a dificuldade de atender online um paciente dele que teve uma crise, um pico agudo de pânico. O que que a gente faz com o telefone na mão, diante de uma vida, sabe? Uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que tinha uma certa idade, não tinha quem recorrer, estava à noite.
E ele começou a hiperventilar, e ele começou taquicárdico, começou a tontura, achou que estava desmaiando. O que é que você faz do outro lado da tela? Só tendo um celular na mão. Assim, como é que você está preparado mesmo para viver isso? Para viver, eu estou dizendo, não é nem só conduzir, mas para viver essa angústia junto com o teu paciente. Entende? Como que você vai fechar o computador sabendo que a menina está na banheira? Ok. Depois disso, como é que você atendeu o resto? É, posso passar a noite aqui contando de tudo, do desenrolar disso tudo. Porque Então, aquelas. é, Diga. Freud dizia também, né, que quanto mais vivência nós temos, melhor a condução com os nossos pacientes. Essa foi só mais uma vivência importante, mas uma entre tantas que aconteceu comigo que você mesmo já narrou das suas para mim, que foram bem fortes também. Sim. São as nossas vivências. Eu estou vendo Graças a Deus. aqui. Graças a Deus. Eu tô vendo aqui os comentários, viu, doutora? Ah, é uma delícia ler os comentários, ver quem está com a gente. É tão bom, sabe? Eu falo, a psicanálise, ela é um sacerdócio. Sim, A gente pode fazer para os. Nossa, na academia, no fãs, eu falo, venha fazer psicanálise, porque você vai aprender muito sobre você, porque na medida em que você vai tendo as aulas, enquanto vai caindo, vai entrando o conteúdo, a parte teórica, as fichas vão caindo, né? né? Quando a gente está em aula, inclusive. Eu falo como aluna, sabe? Quando a gente está em aula, Sim, às vezes é um exemplo que o professor dá, ou um exemplo que o colega traz. Por isso que é tão rico, né? A gente cresce em conjunto. Às vezes o exemplo que o colega traz, né? A gente para e pensa, diz, gente, surreal isso. Eu não conseguiria imaginar, eu nunca vivi algo parecido, você não conseguiria imaginar que isso é possível de acontecer. Sabe? Porque é a vida do outro que ele está emprestando. Aliás, você trouxe um termo que é uma recomendação, se vocês puderem lembrar, tá, gente? Quando a gente está num curso de formação, a Natália colocou a psicanálise como um sacerdócio. E de fato é, para quem está praticando, de fato é. Está no juramento, inclusive, né? Quando a gente se forma. É, uma recomendação útil é que quando a gente estiver em sala de aula, pode ser grupo de estudos, pode ser de atualização, pode ser no workshop, que a gente trata com muito respeito. A gente se lembre de tratar e de receber com muito respeito quando o colega está trazendo um caso. E não precisa necessariamente ser um caso, só é importante se for um caso de um paciente. Não. Às vezes é um caso da família dele mesmo, sabe? E a gente precisa ouvir, como diria uma colega minha, com acolhida, que é o que falta, né? É o acolhimento, muitas vezes. é, Quantas vezes falta em mim, em você, seja por uma questão circunstancial, ou seja por uma questão sistemática e que você precisa cuidar, observar, e tá, preciso melhorar nisso. Mas de ouvir com cuidado, sabe? Para poder dar espaço para o outro. Eu acho essa coisa do sacerdócio. Muito não precisa, não tem a ver. Você pode ser ateu. É uma questão de postura, né? É sobre entregar respeito. Assim, não tem a ver com religiosidade, não. é ser psicanalista, não se dizer psicanalista, ou E estar psicanalista. pensar na cara essa, viu? Fala Eu, mais nada. olha, Shirley, eu tenho que terminar. Tava É, tão bom. eu vou te, vou te agradecer mais infinitamente por tanta demonstração também de amizade. A amizade é um princípio que você cultiva de forma sublime. E obrigada pelos meus que estão aqui, né? Eu falo pelos seus que você trouxe. Obrigada pela gente, por esse encontro. Muito Sim, sim. gratificante mesmo. Para mim também, para mim também. O sentimento é recíproco. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de ter aberto as portas da sua casa, né, que é o canal da academia. Muito obrigada
por quem estava aqui, por quem veio, por quem vai assistir depois. Se quiser deixar comentário, pode. É, e foi muito bom, é sempre muito rico, né? Quando a gente cresce quando a gente partilha. Porque se a gente só guarda, só guarda, só guarda e não dá para ninguém, não tem serventia e apodrece. É bem É melhor a isso. gente A cortar. gente começou a live até falando sobre isso, que conhecimento sem partilhar, ele é só conhecimento. Quando a gente partilha, é a verdadeira sabedoria. Então, obrigada sempre por partilhar comigo dessa existência aqui. É, Obrigada a todos. gente, Tchau, gente. para terminar, quero, lógico, agradecer a quem esteve aqui comigo, dizer que as matrículas do curso de psicanálise do Fãs da Psicanálise, da Academia Fãs da Psicanálise, estão abertas. A Shirley é uma das nossas professoras, nós temos, todos os professores são especialistas, mestres, doutores, PhDs naquilo que ensinam. Então, vocês vão ser super bem-vindos. O nosso trabalho na escola é com o tripé psicanalítico, já incluso teoria, análise e supervisão, já inclusas, tá bom? Inclusive, Chile é uma também das nossas supervisoras. E um abraço a vocês. E agora, toda segunda-feira, aqui no Academia Fãs da Psicanálise, eu vou receber um convidado para conversarmos, batermos papo de psi, tá bom? Aquilo que a gente não lê nos livros. Até a próxima. Um Tchau. beijo, Chile, um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.